Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Vamos começar o tema 2. Então a continuação do tema 1, que também falava dos circuitos da produção. Só que agora é a parte 2 dos circuitos da produção, o espaço agropecuário. Caderno do aluno 2, tema 2, ok? A continuação da atividade 1. Atividade 1. Análise de texto, gráfico e imagem. No circuito da produção, o espaço agropecuário, você vai participar de um desafio sobre alguns conceitos fundamentais acerca do espaço agropecuário brasileiro. No Brasil, a Lei de Terras, em 1850, e a abolição da escravatura em 1888 foram bases para o mercado de terras e de mão de obra, trabalho assalariado. O poder passou a estar ligado à posse da terra. Dessa forma, no Brasil, a terra passa a ser entendida como patrimônio e não como meio de produção, com o objetivo de apropriar-se de terras apenas como poder, reserva de valor e não realmente ligada à produção. O que ele disse nessa parte, no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, na verdade, tem o primeiro parágrafo, vai falar sobre a história da formação do espaço agropecuário brasileiro, né? A Lei de Terras foi uma lei criada com uma finalidade específica, distribuir terras. Olha aí, eu coloquei a Lei de Terras, como ficou conhecida, a Lei número 601, de 18 de setembro de 1850, ela foi a primeira iniciativa no sentido de organizar a propriedade privada no Brasil. Até então, não havia nenhum documento específico que regulamentasse a posse de terras. E com as modificações sociais e econômicas pelas quais passava o Brasil, o governo se viu pressionado a organizar essa questão. Então, de alguma maneira, essa lei, depois da independência, em 1822, ela criou normas para a regulamentação agrária no Brasil. Então, havia uma legislação específica a partir dessa lei número 601, que estabelecia a compra como a única forma de acesso à terra e abolia, em definitivo, o regime de sesmarias. Todo mundo fala sobre sesmarias, né? O que são as sesmarias? Olha lá, foi um instituto jurídico português que normatizava a distribuição de terras destinadas à produção agrícola. O Estado, recém-formado e sem capacidade para organizar a produção de alimentos, decide legar a particulares essa função. Esse sistema surgira em Portugal durante o século XIX. Então, o projeto de Sesmaria é o governo distribuindo terras a proprietários portugueses, aos portugueses que vieram ajudaram no processo de colonização do país, para que eles ocupassem esse território e tornassem as terras agricultáveis, demarcassem essas terras, ocupassem, ok? Essa lei, aqui ó, diz, houve uma outra edição dela em novembro de 1964, o Estatuto de Terra. Olha lá, ó, é a forma como legalmente se encontra disciplinado o uso, ocupação e relações fundiárias no Brasil. Conforme o Estatuto da Terra, criado em 1964, o Estado tem a obrigação de garantir o direito ao acesso à terra para quem nela vive e trabalha. Então, a gente tem a criação de uma nova lei que nos ampara, tem o Estatuto da Cidade de São Paulo, que diz que nós também temos direito à cidade, ou seja, temos direito a morar, a ocupar a cidade. Por isso, quantas pessoas não ocuparam prédios abandonados, né, que tinham, na verdade, dívidas de impostos altíssimos com o governo. Então, a Lei de Terras teve origem em um projeto de lei apresentado ao Conselho de Estado do Império em 1843 por Bernardo Pereira de Vasconcelos. A Lei de Terra foi regulamentada em 30 de janeiro de 1854 por esse decreto imperial, tá certo? Houve uma evolução histórica do direito agrário no Brasil e um processo de distribuição dessas terras, tá certo? É só para tirar um pouco da dúvida a respeito da Lei de Terras. Então, o período de 1864 a 1985, quase 20 anos, foi marcado pela concentração de grandes propriedades agrícolas, latifúndios. Se a gente for pesquisar o que é latifúndio, é uma grande propriedade de terra, grande pedaço de terra, né?
Vamos lá. Latifundiário é o homem que é dono desse latifúndio lá. Entre os antigos romanos, grande propriedade rural pertencente à aristocracia, na qual, à custa da força do trabalho escravo, praticava-se o cultivo da oliva, da vinha e da criação de animais. O latifúndio é uma propriedade agrícola de grande extensão pertencente a uma única pessoa, uma família ou empresa. Ok? Vamos lá. Os latifúndios, eles têm monocultura. Cultura vem de cultivo. Olha lá, e para exportação. Então, eu vou plantar, por exemplo, soja para importar para um país, ou para os Estados Unidos, ou para um país da Europa. Eles compram com um baixíssimo valor, tá certo? Nós vendemos mercadorias com baixo valor agregado, é por isso que eles enriquecem, porque eles vendem tecnologia de ponta com alto valor agregado nas suas mercadorias. Ou seja, 1 quilo de soja, que faz parte de uma das principais monoculturas no Brasil, ou 1 quilo de carne bovina, não vai custar o preço de 1 quilo de notebook, ok? Entendeu? Isso é valor agregado. As quais contribuíram... Opa, fugiu. Vamos lá. As quais contribuíram para a degradação ambiental e social e agravamento da fome no país. É o que está acontecendo hoje, né? Nós sofremos muito. As queimadas constantes nas florestas do território brasileiro é para isso, para deixar a terra disponível tanto para a produção agropecuária como para a produção de soja e de outros derivados. Nesse contexto, a fome pode ser caracterizada pela falta de variedade de alimentos vitais para o ser humano, como fechada, que difere da fome aberta, que é uma ausência total de alimentos. Portanto, o problema da fome é uma questão política decorrente de uma estrutura agrária fundamentada em grandes propriedades agrícolas monocultoras que buscam enriquecimentos latifundiários e a priorização dos mercados externos. Isso está estritamente ligado lá com as sesmarias. Então, eles distribuíram terras para proprietários portugueses. Esses portugueses tiveram filhos, eles ficaram donos de grandes áreas, de grandes latifúndios, são grandes porções de terras que viraram agricultáveis para monoculturas, para exportações, ou seja, para espécies de produtos que seriam exportados posteriormente. Então você tem uma monocultura, é uma grande latifúndio, uma grande fazenda que produz um único alimento. Então pode ser a laranja, pode ser a soja, pode ser a carne bovina, pode ser o café. Então, a depender da necessidade do pedido do importador. Atualmente predomina o sistema intensivo, que utiliza máquinas, tratores, colheitadeiras, pivô de irrigação, ou seja, tecnologia, insumos agrícolas. Por isso é intensivo, porque é a tecnologia implantada. E técnicas pecuaristas modernas, inseminação artificial e melhoramento genético. Veja, aí entra também... você imagina a quantidade de dinheiro que é investido, né? Porque se você tem um melhoramento genético da espécie, é você pegar as melhores espécies, ou seja, os animais, por exemplo, o gado que tem um melhor rendimento, ele tem uma aparência estética melhor, ele produz mais leite e faz com que ele cruze com um outro semelhante a ele. Então, o cruzamento entre essas duas espécies melhoradas, que têm aspectos diferenciados dos outros, produzam outros tipos. É uma tentativa, sabe o que é isso? É como foi o arianismo na Alemanha nazista. Ele não queria animais imperfeitos ou seres imperfeitos. Aqui ele não quer animais imperfeitos, ok? Com o objetivo de elevar a produção e reduzir as perdas. Eu não quero perder, não vou ter animais ruins, assim as perdas serão cada vez menores. Essas práticas têm garantido um grande aumento produtivo, porém são práticas causadoras de impactos ambientais que intensificam as desigualdades no espaço rural, por superar o sistema extensivo, que reúne práticas de agricultura familiar dependentes das condições naturais da terra e com uma pecuária que se utiliza de pastagens, gerando moderada produtividade, porém traz maior variedade de alimentos e baixos impactos ambientais. Então, veja, quais são os dois tipos de produção agrícola que nós temos, o intensivo e o extensivo. Quem é responsável pelo sistema intensivo? As grandes monoculturas, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários. E o sistema extensivo? As famílias, os grupos familiares que trabalham com agricultura familiar. A produção agrícola é moderada, eles não exploram muito o solo. Essa segunda opção é mais preocupada com o meio ambiente, né? Não é tão destrutivo e nem tão predador. A partir das orientações do professor, faça uma análise das informações extraídas do texto e dos dados apresentados no gráfico 2.
e imagem 2. Em seguida, responda as questões propostas no seu caderno. Então, é no caderno que você vai fazer. No caderno, dá para responder aqui? Faz aqui no caderno. Não dá? Faz no seu caderno. Gráfico 2, consumo de agrotóxicos no Brasil. Quem produz os agrotóxicos, né? A gente vê o tempo todo passando na televisão que nós estamos utilizando. Números em tonelada de ingredientes ativos. Os Estados Unidos está mandando para a gente agrotóxico para utilizar na produção intensiva? Números em toneladas de ingredientes ativos. Então, aqui estão os números em toneladas e aqui está a evolução da utilização, ok? Entre 2000, que eu tinha aqui aproximadamente 150 toneladas, hoje chega em 2017 como 550 toneladas de ingredientes ativos. A imagem mostra a pulverização aérea em plantação. Então, é uma técnica utilizada para lançar agrotóxicos nas plantações para inibir e combater os inimigos, os germes, as bactérias, as pragas. Bem, vamos responder a questão. Indique fatores que contribuíram para o aumento significativo do uso de agrotóxicos no Brasil. É óbvio o aumento da produção, é óbvio o desejo de importação, de estabelecer relações econômicas bipartidárias. Então, essa é uma porção de questões, né? Eu acho que vale uma pesquisa no Google. A cultura agrícola do Brasil ainda é baseada na utilização de agrotóxicos e pesticidas, o que o leva a ser o maior consumidor dessas substâncias. Frente à realidade, os trabalhadores são os que mais sofrem, já que muitas vezes não existem nas lavouras equipamentos que vão protegê-lo desses agrotóxicos. E o mais grave é que muitas vezes os agricultores utilizam de maneira irregular agentes proibidos na maior parte do mundo. Segundo o professor e especialista em toxicologia Daniel Junqueira Dorta, da Faculdade de Filosofia e Ciências Letras de Ribeirão Preto, da USP, uma das alternativas para evitar mais casos de intoxicação seria a adoção das boas práticas de cultura agrícola, com análise nas substâncias mais seguras para o meio ambiente. Eu tenho aqui uma reportagem, ok? Falando sobre isso. Vamos, aqui, o acesso foi feito em dezembro de 2019. Quais substâncias são? O que eu posso utilizar? Tem um lugar, uma universidade chamada Uma Paz, que é um lugar onde eu sempre estou presente e é um lugar que me ensinou muito sobre agricultura. E acesso a partir das pesquisas e discussões realizadas, comente quais os riscos provocados pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. Procure apontar algumas alternativas sustentáveis de substituição ao modelo de produção agrícola baseado no uso de agrotóxicos. Então, quais são as alternativas possíveis? A gente pode pegar lá no jornal, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Eu tenho aqui informações baseadas nessa utilização. Vamos lá, você pode obter mais informações nesse texto. Olha lá. O professor conta que a contaminação através de alimentação é mais difícil e que a adesão de uma cultura totalmente orgânica é viável, já que não conseguirá suprir toda a necessidade da população. Ouça o link acima na íntegra. Então, pensar a agricultura orgânica pensar uma agricultura impossível para importação, né? Quem produz organicamente não tem como produzir grandes quantidades. Então, a gente poderia viver de maneira autossustentável. O Brasil não precisa estabelecer relações econômicas, geopolíticas, de importação de produtos. Nós poderíamos ser autossuficientes. Seria uma questão importante a pensar. Vamos produzir para o nosso país e aí a gente não precisa exportar alimento, a gente exporta alguma outra coisa, a gente trabalha com a cultura. O Brasil é um território lindo, uma botânica exuberante, com uma biodiversidade imensa, enfim. Em 2015, a ONU propôs aos seus países membros uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos. A Agenda 2030, composta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o 15º objetivo é a vida terrestre e tem como foco proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Eco, casa, sistema. Então pensa aí, ecossistema enquanto um bioma que tem toda uma estrutura de organização autossustentável. Então, a própria natureza se encarrega de se proteger e de gerar as suas estruturas para que esse ecossistema se preserve. Exemplo,
do ecossistema Pantanal, da Amazônia, da Caatinga, do Planalto Central, que é o bioma... me fugiu da cabeça agora. Olha lá, vamos continuar. Gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação. Desertificar é perder a vegetação, fazer com que o solo fique seco e arenoso, tá? Isso acontece, sobretudo, por conta da extração da vegetação presente o tempo inteiro. Cerrado, tá? Lá no Planalto Central. Deter e reverter a degradação da terra e deter a perda. A imagem 1 e as informações presentes no gráfico 2 vão ao encontro do que é proposto na ONU? Essa é uma pergunta. A imagem 1 e as informações presentes no gráfico 2 vão ao encontro do que é proposto pela ONU? Justifique sua resposta. Então, não está de acordo, né? Porque está acontecendo o quê? A gente está perdendo com a utilização de muito agrotóxico, o solo está perdendo, a gente está perdendo a biodiversidade, está acontecendo, a gente está perdendo vegetação, animais, espécies da fauna. Então, tudo isso vai fazendo com que o solo empobreça, morra e a gente perca com isso muito da nossa biodiversidade. Tem outras informações, óbvio. Depois você leia, pesquise lá no Google. Pesquise as metas do Brasil relacionadas ao ODS número 15. Quais são as metas? A gente pode ir lá e procurar. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos continuar. Pesquisa, está aí. A gente pode pesquisar, está aqui, tá? Você coloca lá no Google, vai aparecer quais são os objetivos. Objetivo 15, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Agora, quais são as ações que o Brasil tem tomado para as medidas, né? As metas do Brasil relacionadas. Aí você pode... alguém está procurando a mesma resposta, olha lá do caderno do aluno. Mas a gente pode pensar, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável são reflexões de expectativas de diversas nações em uma agenda global que tem como objetivo principal auxiliar na prosperidade e igualdade mundial até 2030. Esses objetivos são extremamente relevantes para conquistar uma gestão governamental mais sustentável. É óbvio que a gente pode pensar que, de alguma maneira, é mais para proteger, recuperar e promover um uso sustentável desses ecossistemas terrestres. Gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, tudo isso. Quais são as medidas que o Brasil toma, né? As medidas estão sempre relacionadas a mudanças, a alternativas diferenciadas, o que eu posso fazer para modificar o sistema produtivo, o que eu posso fazer para diminuir essa exploração, essa intensificação. Existe também uma ambiguidade entre aquilo que a gente quer e aquilo que o governo quer, aquilo que a economia quer. Então, o cidadão quer proteger o meio ambiente, mas existe uma agenda de necessidade de importação, de aumento do PIB, né, que é o produto de a soma das riquezas produzidas nas relações estabelecidas de acordos econômicos. Então, produto interno bruto é a soma das riquezas produzidas durante o ano. Então, eu quero o aumento desse PIB, mas ao mesmo tempo eu quero preservar o meio ambiente. Não tem como, né? A não ser que você crie tecnologia de última geração de ponta, e para isso precisa haver investimento na ciência e naquilo que é produzido nos estudos, né? Nos meios técnicos. E o governo tem tirado o dinheiro do investimento ao desenvolvimento científico e técnico. Então, eu não sei para onde nós vamos. Para despertar o seu olhar crítico e motivá-lo a ter uma atitude proativa em sua comunidade, indicamos como inspiração o projeto Prato Verde Sustentável, que incentiva o consumo de alimentos orgânicos na periferia de São Paulo. Veja, produzir organicamente é produzir em pequenos espaços, sem a utilização de agrotóxicos, mas para importação eu não consigo, entende? A não ser que são pequenas produções, a não ser que seja para pouca pessoa se alimentar. Produzir muito organicamente demanda investimento e nós não temos ainda. O projeto cultiva uma horta de 3.000 metros quadrados de área e produz mais de 2 toneladas de alimentos por ano, acostumado desde criança a plantar. Wagner Ramalho viu na crise alimentar a possibilidade de criar uma iniciativa para ajudar outras pessoas, ensinando-os a cultivar seu próprio alimento. O projeto transformou um terreno abandonado da zona norte de São Paulo
com lixo e usado para o consumo de drogas em uma horta que chega a produzir 2 toneladas de alimento por ano. Olha aí, ó. Tem uma matéria, você pode clicar, a matéria vai te levar, ok? Atividade 2. A partir das orientações do professor, faça uma análise dos dados apresentados na reportagem. Em seguida, responda as questões propostas no seu caderno. Na raiz da desigualdade social está a concentração de terras rurais nas mãos de poucas famílias ou empresas, que vem da história das sesmarias. Para o desenvolvimento da competência leitora e maior aprofundamento das discussões relacionadas à produção agrária no Brasil, carne, tá? Agropecuária, carne bovina, apresentamos uma reportagem divulgada pela Organização das Nações ONG Repórter Brasil, tá? Que é uma organização não governamental, referente à concentração de terras rurais, tá certo? Concentração de terra na mão de poucos custa caro ao Brasil. Veja, tenho todo um texto, você vai ler e depois vai responder essas questões. A reportagem traz um panorama da concentração de terras rurais no Brasil, aponte ideias favoráveis e contrárias à existência do latifúndio no Brasil. Você pode coletar informações desse texto, você pode entrar nesse texto na íntegra e responder essa questão, é bem fácil. B. De acordo com o texto, cerca de 3% total da propriedade rurais no país são latifúndios, ou seja, tem mais de 1.000 hectares e ocupam 56,7% das terras agricultáveis. Em outras palavras, a área ocupada pelos estados de São Paulo e Paraná, juntos, está nas mãos dos 300 maiores proprietários rurais, enquanto 4,8 milhões de famílias estão à espera de chão para plantar. Considerando o enunciado do texto e seus conhecimentos sobre a concentração de terra no Brasil, apresente argumentos defendendo o seu ponto de vista. Os argumentos estão lá, né? O que você acha sobre isso? Né? Está relacionado a sesmaria, está relacionado à lei de terras, lembra lá de 1850? C. Analise o mapa 2, ocupações em área da Amazônia Legal. Veja que tem uma diferença entre a Amazônia Legal e a Amazônia. Você vai ver que é uma demarcação que vai além do território amazônico, tudo bem? Em seguida, apresente os seus argumentos sobre a expansão agrícola na região amazônica. Para finalizar, explique quais são os principais fatores que motivam a invasão ilegal e os conflitos por terras em áreas pertencentes a unidades de conservação, terras indígenas e terras quilombolas. Então, terras que têm embaixo do solo, são solos ricos, agricultáveis, são solos de milhões de anos, porque são terras baixas, ou seja, são territórios antiguíssimos, com uma grande quantidade de minerais ricos, com a presença também podendo-se ter diamantes, ouro, prata e diversas espécies de minerais com alto valor agregado para retirada, e isso faz com que o solo seja riquíssimo e seja bom e produtivo. Então, você para pensar, quem é que não quer ter um território nessas regiões, né? São regiões extremamente ricas em água e em solo e em minerais, desculpe. Mapa 2, ocupações de área na Amazônia Legal. Olha lá a demarcação da Amazônia Legal. Então a gente sabe que a Amazônia pega parte desse território e que a Amazônia Legal pega parte de outros estados além da Amazônia, né? Veja aí, Amazônia Internacional, é toda essa demarcada aqui. Você pega regiões da Venezuela, pega regiões do Peru, tá certo? Olha lá, eu tenho uma demarcação da Bolívia. Então, eu tenho uma Amazônia Internacional que passa do território brasileiro, que está demarcado aqui, né? Aqui é o território brasileiro. Depois a hidrografia, eu tenho os quilombos apresentados em amarelo, as terras indígenas em laranja e as unidades de conservação, que são unidades de proteção a essas populações indígenas, tá certo? Elaborado, tá aí, quem elaborou, Gustavo Henrique. Vou ficar por aqui. Você volta e responde a questão lá em cima, tá certo? Olha lá, ó. Ocupações em área da Amazônia Legal. A seguir, em seguida, apresente os seus argumentos sobre a expansão agrícola na região amazônica. Por que é uma expansão nesse território, né? É mais fácil tirar índio, é mais fácil tirar gente negra, pobre, segregada dessas regiões, onde não há segurança, não há presença de tecnologia para vigilância, onde não há presença de infraestrutura sanitária, mas há um solo rico e há a quantidade de água que eu posso utilizar com a finalidade da produção de uma agropecuária, de agricultura extensiva, intensiva, que me possibilite
enriquecer com as produções, com as safras, me possibilitando vender isso de maneira a enriquecer muito rapidamente, tá certo? Então, na próxima aula nós iremos para o próximo tema, que é a formação e evolução da rede urbana brasileira. Vamos pensar a Amazônia Legal, vamos pensar o que está em jogo, a nossa importante bacia hidrográfica, a botânica, os biomas, a vegetação, a fauna, a flora, é tudo que tem de riqueza e de importância que nós perdemos a cada dia com esse desejo, com essa necessidade desnecessária de produzir, de tomar as terras dos índios e das populações negras ou dos seus descendentes para produção agrícola, para importação, para enriquecimento do país. O dinheiro não nos alimenta, tá certo?